capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9 de Mateus diz assim. Marcos. Quem lê só aqui fica apavorado. Então, quem lê um texto só, esquece que a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse, pode ficar em maus lençóis. Entenda. Versículo 9 diz assim, então Jesus disse o seguinte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que está lá nas cartas apocalípticas, os primeiros capítulos do livro do Apocalipse. Jesus diz, quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram acerca da parábola do semeador, que se encontra também em Lucas 8, Mateus 13, nós vamos lá, chegar lá. Então os evangelhos eles se completam. Vamos lá. Então, ele lhe disse, Jesus disse, versículo 11, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. A vocês é dado saber os mistérios do reino de Deus. É o que Jesus está falando aqui. Então Jesus sempre usava métodos de ensino. Principal deles, um dos, era usar parábolas, né, quando ensinava o povo. Então, e nos dá o entendimento que muitas parábolas eram de fácil entendimento, fácil interpretação, outras não. Alguns entendiam a parábola e outros não entendiam. No entanto, e o que eu vou ler agora de 11 a 13, mostra que isso não é bem assim, viu? Não é bem assim, não. Para os que estavam de fora do reino, no reino de Deus, as parábolas escondiam o segredo do reino de Deus. É o que nós entendemos aqui nesse texto de Marcos. Até os discípulos precisavam de explicações para que pudessem entender o que as parábolas diziam. Por isso que Jesus dava explicação. Então vamos lá. Isso aqui, se você não entender, você fica apavorado e o povo é consumido porque lhe falta conhecimento e entendimento. Para os fatalistas, para os deterministas, isso aqui é um prato cheio quando lido só Marcos. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Aí, quando eu li isso aqui a primeira vez, deu um nó no cérebro. Meu Deus, se Jesus veio salvar, como é que ele vai fazer? Vai me fazer ver e vai me cegar. Quem tem ouvidos, ouça. Ele está dizendo aqui, Jesus dizendo, para que ouçam e não entendam. Ouvir o quê? A mensagem do evangelho, da graça, da palavra. E não se... Mas ele veio, ele deseja que todos se salvem. Isso me deu um nó no cérebro. Eu fiquei por demais abalado. Falei, não. O meu Deus, ele é perfeito, santo, justo e bom. Mas Jesus veio salvar. Como é que eu vou cegar para que eles não vejam o reino? Como é que eu vou ensurdecer para que não ouçam a mensagem e eu os cure perdoando? Seria um contrassenso. Mas dentro do atributo de Deus, Deus é eterno, ontem, hoje, sempre é a mesma coisa para ele, a gente não entende. Agora, para que a gente não ficar com a mente turbada, nenhuma palavra é de particular interpretação. A Bíblia interpreta-se a si mesma, é Bíblia com Bíblia, palavra com palavra. E agora nós vamos para Mateus. Mateus, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Vocês estão entendendo lá quando eu li isso?
Isso é fatalismo. Mas não é isso que está dizendo aqui, porque a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Existe contexto remoto, existe contexto imediato, existem contextos. O contexto de Gênesis, lá vai ser determinado com Apocalipse. Então você tem que conhecer Cristo através da sua revelação. Já em Mateus, que também é a parábola do semeador, nos diz assim, versículo número 14, neles se cumpre a profecia de Isaías. Não foi? Eu afirmei que o pastor mandou aqui. Como é que você sabe que é Isaías? Pode não ser. Pode não ser se eu estivesse imaginando. Mas é porque Jesus disse. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis. E tem uma profecia. Isaías predisse que teriam muitos que não queriam, iam querer a luz. Eles prefeririam as trevas. Porque Jesus vê antecipadamente. Ontem é como nada. 1000 anos é como o dia de ontem que se foi. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Isso é uma profecia. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido. É por isso. O coração do povo está endurecido. E ouviram de má vontade com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Coração endurecido. É como Romanos 1. Está endurecido? Deus os entregou. Deus os entregou. Então está aqui. Uma profecia se cumpriu porque o coração do povo estava endurecido. Lembra-se daquela questão, da pegadinha que quiseram falar com Jesus? Mas por causa da dureza do coração do homem. Então, Deus pregou, porque eles já estavam predispostos a não aceitar a Cristo. É como Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó? Endureceu. Mas porque Deus já sabia antecipadamente, em Êxodo 3,19, que Faraó não deixaria eles ir. Que é isso, pastor? Deixa eu ver se é esse versículo mesmo. Êxodo 3,19. Deus endureceu, está lá na frente, mas olha aqui. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Então Deus já dizia, eu sei que ele não vai deixar. Então eu já sei que ele não vai deixar, eu já sei. Então, coração está duro, aí depois virou de aço. Então está aí. Peça a Deus misericórdia para te dar um coração de carne.